Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, porque o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, concedeu uma entrevista coletiva nessa sexta-feira. E olha, ele fez algumas frases impactantes. A gente vai falar sobre isso. E também te dizer o time que treinou para encarar o Fortaleza no domingo. E olha, com muitas novidades. A gente vai falar sobre isso, mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Já se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Bom, pessoal, vocês sabem, tem um derby na quarta-feira que vem, jogo importantíssimo, oitavas de final da Copa do Brasil, e não tem como desfocar desse jogo, dissociar desse jogo, quando você vai projetar o final de semana. Mas o compromisso pelo brasileiro, ele não deixa de ser importante, até porque ele é em casa e contra uma equipe que está no Z4, um Fortaleza que vem mal das pernas. Deu uma reagida lá com o Renato Paiva vencendo o Bragantino, que a gente até imaginou, pô, que grande vitória, né? Um 3-1. E depois vimos que o Bragantino estava vivendo uma instabilidade. Esse Fortaleza perdeu para o Grêmio por 2-1. O Grêmio também tá mal das pernas, sem competir durante a semana. É um time que enfrenta vários problemas. O Davi Luiz agora rescindiu, né? Vai jogar lá no Chipre por 3 temporadas. Mas enfim, tem bons jogadores, né? É um clube que se estruturou nos últimos anos, mas vive uma instabilidade. E quando você tira, né, um cara tão importante, né, como o Juan Pablo Vojvoda nos últimos anos, né? Demora. O Renato Paiva teve dificuldades no Bahia, teve dificuldades no Botafogo. Será que ele não vai ter no Fortaleza também? Não sei, tá chegando agora. Mas o fato é que o Corinthians tem uma boa oportunidade de somar 3 pontos diante de casa e até pegar uma moral aí pra encarar o Palmeiras nesse jogo dificílimo na quarta-feira que vem. O Palmeiras joga em casa, vai precisar reverter a vantagem. Então, assim, mas o Corinthians tem essa vantagem. Então, tem boas notícias aí nos próximos dias, que o Corinthians pode, quem sabe, confirmar uma classificação que daria uma moral gigantesca para a sequência do trabalho do Dorival e também para dar uma aliviada, né, no campo, já que o Corinthians vem muito turbulento nos últimos tempos. Agora, também é verdade que provavelmente teremos algumas preservações. Por que eu digo provavelmente? Porque não dá para garantir que o Dorival vá poupar o time inteiro ou parte do time. Mas, vamos lá, vamos trabalhar com a lógica. Antes do jogo contra o Palmeiras, o Dorival preservou contra o Botafogo, quando o Palmeiras não fez isso diante do Grêmio. Quando outras equipes também não preservaram nessa rodada de Copa do Brasil, o Dorival fez isso e disse não tinha como, foi questionado até, não tinha como não poupar. Tô pensando no desgaste dos atletas. O Yuri Alberto estava voltando, então ele tinha uma previsão de 45. O Memphis é um cara que não dá para jogar todos os jogos se você quiser tê-lo com intensidade. E no segundo tempo do jogo, no derby, ele já estava demonstrando um cansaço, ou seja, ele está sendo preparado para esse jogo da quarta-feira. Então eu não imagino o Memphis titular. Não imagino também o Yuri titular. E o Garro, eu imagino que, um jogador tão importante, você tem uma tendência de deixá-lo na sua melhor condição. Aí você já perde o teu trio ofensivo e você já perde meio time, né? Vamos combinar. Mas a tendência é que ele faça mais preservações. E aí, a rapaziada do meu timão apurou que o time que treinou, que obviamente não é ainda confirmado que será esse o time, mas eu não duvidaria, tá? Deixando a cavalaria ali pro segundo tempo, pro intervalo, aí, daqui a pouco complicou, vou tentar buscar um pontinho aqui, sei lá, né? Daqui a pouco se atrapalhou no jogo, ou o jogo tá tranquilo, não precisa, beleza, deixa os caras descansando, mas eu acho que a tendência é levar os caras pro banco e utilizar só em último caso. O time, rapaziada, é o seguinte, o Hugo Souza, né? Porque goleiro, né, pode ter uma sequência aí o tempo inteiro, Léo Maná na direita, porque não tem outro, o Félix Torres na zaga ao lado do Kaká. Esse foi o time que treinou. E o Angileri do lado esquerdo. Ok, aí tudo bem. Agora, Félix Torres e Kaká na defesa é um risco. E o Léo Maná na direita, então... Mas, repito, não tem o que fazer, a menos que você faça uma improvisação. Vamos pro meio campo. Rian, Charles e Bidon. Com Kaique, Thales Magno e Romero no ataque. É um time bem diferente. Tem uma informação do Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes de que o meia do Sub-20, o Dieguinho, treinou na função de meia. Aí a gente já pode ter um pouquinho mais de diferença. Daqui a pouco o Dorival tá tentando encontrar na base um substituto pro Garro, já que o Coronado saiu. E você não tem, né? Um jogador com essa característica de meia armação. Ele acha que o Bidon pode ser esse cara e a gente sabe que na prática ele não é.
Ele é um meio-campista com boas virtudes técnicas de armação, mas ele não é necessariamente um meio, um camisa 10. Então talvez o Dieguinho possa ocupar essa função, mas começar como titular, será? Não sei. Mas ele treinou também e pode ser uma possibilidade, uma alternativa. A gente tá falando aí só de reservas, né, gente? Só de reservas. Mas assim, não dá pra julgar, porque ele fez isso contra o Botafogo, deu certo, ele vence o primeiro jogo do Palmeiras. O Corinthians joga bem, né? Poderia ter vencido até por 2-0, não fosse o pênalti. Enfim, acho que a estratégia ela tá correta nesse momento. Você tem uma chance de mata-mata, uma chance única de avançar e eliminar um rival. O Corinthians está numa posição não tão alarmante no campeonato, então, e o adversário tá na ponta de baixo, tá mal, então você tende a escolher. Agora fosse um Flamengo dentro de casa, seria um pouco mais difícil, né? De você negociar, porque aí, daqui a pouco toma uma pancada, uma goleada, também não é legal. Ou está na zona do rebaixamento, você não pode descuidar do campeonato. Então, todo o cenário favorece para que o Dorival dê uma boa preservada pensando na quarta-feira. A gente vai ter que acompanhar aí no final de semana. Eu queria falar sobre a entrevista do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, que foi concedida nessa sexta-feira. E assim, cara, eu fiquei impressionado com algumas situações. O Tuma, ele se colocou como presidente do Conselho de uma maneira muito forte, como oposição ao Augusto Melo. O Augusto Melo tá no banco dos réus, tem processos contra ele, tem denúncias gravíssimas contra ele, tá tentando se defender, está afastado por um processo de impeachment, pode ser reconduzido, pode retomar a presidência ou não no dia 9 de agosto, agora final de semana que vem, mas o fato é, o presidente do Conselho, ele mostrou, na minha humilde opinião, e eu posso estar muito equivocado, uma parcialidade que eu me surpreendi. Eu me espantei um pouco. Porque a gente está falando de um cara que tem que prezar pelo bem maior do clube, tá? E ele não pode, na minha opinião, demonstrar rancor político e pessoal, como ele fez em relação ao Augusto. Independentemente dos problemas que o Augusto tenha. Na minha condição, ele não pode escolher um lado. Ele é o presidente do conselho. O que faz o conselho? O conselho delibera, o conselho organiza, o conselho fiscaliza, o conselho com as comissões. O conselho ele tem uma missão de visar pela democracia do clube. E não faz sentido, na minha visão, esse cara que deveria ser o apaziguador simplesmente virar um canhão contra um cara que foi eleito pelo sócio até pouco tempo e que está enfrentando dentro de um rito legal um processo de impeachment e de repente disparar contra esse cara. Reparem, eu até separei o trecho para vocês. Reparem nessa frase comparando a maneira como ele se dirige a André Sanches e também ao presidente afastado Augusto Melo. Se liga. Eu nunca sofri nos 16 anos de renovação e transparência o que eu sofri apoiando Augusto para ser presidente. Porque eles acham que eles acharam, eu nunca imaginei isso, vou ser sincero também, com tantos anos de polícia, de Secretaria Nacional de Justiça, com tantos anos de experiência, eu me sinto um otário. Eu nunca imaginei que eu estivesse apoiando quem eu estava apoiando. Eu deixei de ser candidato a presidente para unir a oposição. Se eu imaginasse, se eu sonhasse que com um dia de mandato, ele ia roubar o Corinthians, eu jamais desistiria da minha candidatura. Eu estou vendo ainda a possibilidade dele voltar. Vocês sabem o que vai acontecer se ele voltar? O Corinthians vai parar, que nós temos 6 processos de impeachment para votar ainda. Afasta, volta, afasta, volta, afasta, volta. Qual corintiano que diz que gosta do clube que pode imaginar uma situação dessa? Então, assim, me pareceu muito claro, né? Para falar do Andrés, do Duílio, do Roberto de Andrade, um gatinho. Para falar do Augusto, um leão. E vamos lá, o Augusto tem vários problemas para enfrentar. Isso não está em discussão. O que está em discussão é um claro direcionamento. Eu não estou nem dizendo que isso está errado. Eu estou surpreso com isso. Surpreso porque eu não esperava isso de um presidente do conselho, tá? Esse é o primeiro ponto.
Segundo, ele deu algumas informações nessa coletiva, dizendo que vai solicitar a extinção do cartão corporativo, que isso precisa ser fiscalizado e que o CORE faz um ótimo trabalho, o CORE que tem lá os membros, né, como o Duílio, Andrés e tal. Enfim, mas enfim, ele falou sobre isso, falou que 8 mil ingressos estavam sendo destinados para outros fins com o avanço da biometria, né? O Corinthians foi detectando que 8 mil ingressos eles iam parar nas mãos do cambismo, de cambistas. E o Corinthians deixava de arrecadar R$1 milhão por jogo. Parece pouco, não é? Parece pouco que eu falo em relação ao futebol, né? Os valores envolvidos no futebol. Não, R$1 milhão por jogo, gente. É muita coisa. 8 mil ingressos é muita coisa. Que iriam parar em outras mãos. Então, que é algo que ele revelou nessa entrevista coletiva. E depois ele fecha com chave de ouro, perguntando, né, sobre a celeridade, sobre a rapidez para definir uma nova eleição, caso o impeachment seja confirmado no dia 9 de agosto do presidente Augusto Melo. Ele é o cara que tem que definir por novas eleições e ele fala o mais rápido possível. Eu quero reconstruir o clube, eu quero... o Corinthians precisa renascer das cinzas, ele fala isso e diz, águia voa com águia. Nós queremos ser um Flamengo e nós vamos ser. É uma frase que gerou muita repercussão, porque eu entendi até o que ele quis dizer. O Flamengo é o clube mais organizado hoje do Brasil, tem o mesmo tamanho do Corinthians, aliás, o Corinthians tem mais potencial em termos de engajamento, mas os dois têm o mesmo tamanho, em questão de potencial de arrecadação, de tudo, né? De visibilidade, de audiência. São dois clubes que rivalizam e hoje a gente vê o Flamengo montando uma seleção e enfrentou muitos problemas lá atrás, mas se organizou. E diferentemente de outros clubes que tiveram aporte, inclusive o Palmeiras, teve aporte, Botafogo, Cruzeiro, o Flamengo se organizou por conta própria pela capacidade que tem dos recebíveis. O Corinthians pode fazer isso. Acho que foi isso que o Romeu Tuma Júnior quis dizer. Agora, ele se comparou, mais do que se comparou ao Flamengo, né? Ele se diminuiu em relação ao Flamengo e disse, quero ser um Flamengo, estou mirando no Flamengo. Eu não vou problematizar essa declaração dele, mas eu sei que tem muito torcedor fazendo isso. E eu queria saber a opinião de vocês em relação ao presidente do conselho. O que vocês estão achando dele capitanear e comandar toda essa situação que o clube vem vivendo nos últimos tempos? Comenta aqui. Fiel, se o Romeu tá gostando tanto do Flamengo, por que ele não vai pra lá, né? Bom, agora vamos falar do mercado da bola, porque o Cereto trouxe as últimas informações importantes do timão. Rapaziada, vamos falar do Corinthians, das coisas do Corinthians. Quero começar falando do Mateuzinho. O Mateuzinho, porque o Corinthians quitou a dívida do Mateuzinho com o Flamengo. Boa notícia para o torcedor corintiano. O Mateuzinho que deu aquela assistência brilhante para o gol do Memphis contra o Palmeiras. O Mateuzinho que veio do Flamengo, contratado pelo Corinthians em fevereiro de 2024. O Corinthians contratou o Mateuzinho por 4 milhões de euros, 20 milhões, 21 milhões e 480 mil reais na época. E o Corinthians divulgou nesta sexta-feira o balancete. Foi divulgado nessa sexta-feira, na verdade, o balancete financeiro do segundo semestre do Flamengo. O Flamengo divulgou o balancete financeiro do segundo semestre e apontou que o Corinthians quitou totalmente a dívida que tinha pela aquisição do Mateuzinho, do lateral direito. Essa dívida foi parcelada, né? O Corinthians comprou o Mateuzinho parceladamente, chegou a dever uma das parcelas, né? Chegou a dever uma das parcelas, o que acabou gerando incômodo entre as diretorias do Corinthians e a diretoria do Flamengo, mas agora já está tudo acertado. O Corinthians, portanto, pagou o que deve ao Flamengo e comprou, em definitivo, o Mateuzinho. O Mateuzinho é titular absoluto do Corinthians, né, do Dorival Júnior, desde sua chegada até aqui. Ele fez 85 jogos, 62 como titular, tem 3 gols marcados e foi campeão paulista. E o Corinthians está de olho, como sempre, na busca por um lateral direito reserva, né? Porque o Léo Maná é o lateral direito reserva, de vez em quando joga o Félix Torres improvisado na posição. O Corinthians
que tem até o interesse na possibilidade do retorno do Fagner para o ano que vem. O Fagner que está no Cruzeiro e sofreu uma lesão na tíbia, fratura na perna. O Fagner que vai ficar um tempo aí fora do futebol. Infelizmente ele sofreu uma lesão na tíbia, uma fratura na perna. Mas o Mateuzinho transformou-se em titular absoluto justamente quando o Fagner foi negociado com a equipe do Cruzeiro. Quero falar também agora do Carlos Miguel. Continuando, o assunto continua sendo o mercado da bola. O Carlos Miguel está sendo liberado pelo Nottingham Forest da Inglaterra. Ele está na lista de dispensa do Nottingham Forest da Inglaterra, segundo informações do jornal inglês The Telegraph. Vai procurar um novo clube. E é o seguinte, a informação é que o Corinthians está interessado no Carlos Miguel, no retorno do Carlos Miguel. Mas daí a ele voltar para o Corinthians, existe uma distância muito grande. Lembrando que o Carlos Miguel foi contratado pelo Nottingham Forest em julho de 2024. O Nottingham pagou a multa rescisória, que era baixa, né? Era uma multa rescisória baixa, de apenas 4 milhões de euros, por volta de 24 milhões de reais na época. O valor gerou bastante polêmica à época, justamente porque a multa era muito baixa, e aí o Cássio acabou saindo para o Cruzeiro, o Carlos Miguel, o Cássio saiu de graça para o Cruzeiro, né? Foi de graça para o Cruzeiro. O Carlos Miguel, que seria o titular absoluto do Corinthians, depois da saída do Cássio, foi para o Nottingham Forest, quis ir para o Nottingham Forest para jogar a Premier League, acabou ficando no banco de reservas, não jogou a Premier League. O Corinthians contratou o Hugo Souza. Hoje o Hugo Souza, ele é o titular absoluto do Corinthians, e aí o Carlos Miguel agora vai ficar sem time. Mas a intenção do empresário do Carlos Miguel é manter o jogador no futebol da Europa, né? O Carlos Miguel não tem interesse nesse momento em retornar ao futebol brasileiro. O Corinthians tem interesse no retorno do jogador, porque o Corinthians gostaria de ter um goleiro reserva para a reserva do Hugo Souza. O Hugo Souza hoje tem o Felipe Longo, que é das categorias de base, como goleiro reserva. O Matheus Donelli está sendo colocado à disposição do mercado para ser negociado. Você gostaria do Carlos Miguel? Grande goleiro, grande em altura, e também é um ótimo goleiro, só que saiu meio que pelas portas do fundo, pelas portas do fundo no Corinthians, né? Saiu de uma maneira estranha do Corinthians. Será que a torcida teria rejeição para a volta do Carlos Miguel ao Corinthians? Bom, deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Fiel Cereto revelou nesta sexta-feira que o Corinthians quitou a dívida com o Flamengo pela contratação do lateral Mateuzinho. Além disso, trouxe uma informação exclusiva: o goleiro Carlos Miguel pode voltar ao Brasil após uma possível saída do Nottingham Forest da Inglaterra, e o Timão estuda uma possível repatriação. Por fim, Cereto revelou que há conversas internas no Corinthians para tentar o retorno de Fagner ao fim da temporada. O lateral está emprestado ao Cruzeiro e o seu futuro será discutido em dezembro. Quitação de dívida com o Flamengo, o Timão mostra que está se organizando financeiramente. A volta de Carlos Miguel pode reforçar a meta, ainda mais se algum outro goleiro for negociado. E o Fagner, será que ainda tem espaço nesse elenco? E aí, Fiel, o que você achou da coletiva do Romeu Tuma? Acha que o Corinthians deve investir na volta de Carlos Miguel e do Fagner? E será que vamos com força total com Fortaleza? Deixa aí a sua opinião nos comentários, fortalece com like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, valeu, Fiel, e vai Corinthians!